telespectadora, amiga web telespectadora, estamos estreando a temporada 2017 do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Este novo agronegócio aí que é cada vez mais digital, mais mobile, mais jovem, sustentável, conectado com o consumidor, um agronegócio também cada vez mais urbano. Sim, senhor, esta é a questão. E o Agropapo trata de tudo isso, justamente de todas essas questões, tendências e também de todos esses atributos desses temas que já estão, de certo modo, consolidados aí neste novo agronegócio. Este é o editorial, este é o conteúdo do Agropapo, o seu talk show do novo agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. É uma grande satisfação. Estamos estreando esta temporada, este ciclo 2017. E para a gente começar aí, obviamente, com o pé direito, vamos justamente tratar aí deste universo todo que vem acontecendo dentro do agronegócio, que é todo este fenômeno de novidades, de tendências, justamente das soluções, dos produtos e serviços da agricultura digital. E para poder falar isso de uma maneira muito mais chancelada sobre isso, com conhecimento de causa sobre este assunto, eu tenho aqui a grande satisfação de poder estar recebendo o Ernon Oliveira, diretor da Agrosdata. Ernon, satisfação contar contigo aqui no Agropapo. Prazer é meu, Ronaldo, e saudações aí ao seu público também. Muito bem, meu caro. A gente está observando justamente toda essa questão aí da agricultura digital, né? Todo esse fenômeno que vem acontecendo no campo, de modernização, de profissionalização também das fazendas, dos profissionais. E dentro dessa questão da agricultura digital, algo que vem se sobressaindo de uma maneira muito significativa é justamente toda essa questão da internet das coisas, né? O produtor tem escutado isso, os tomadores de decisão do agronegócio também. O que é essa tal de internet das coisas aplicada ao agronegócio, Erno? Antes de qualquer coisa, a internet das coisas ela é uma novidade para todos os segmentos, tá? Eu acho que isso é interessante para todos os segmentos como logística, transporte, nas grandes cidades, que aliás é o primeiro destinatário dessas tecnologias de massa, ainda é uma novidade também. A novidade é que o agronegócio agora vai embarcar junto com todos os outros setores, geralmente o agronegócio em relação à tecnologia, a disponibilização da tecnologia da informação ao agronegócio. Geralmente, as grandes empresas focam primeiro nas grandes cidades, depois no agronegócio. O que vai acontecer, até pela característica da internet das coisas, que ou seja, ela mesma já diz, você tem um sensor, basicamente a internet das coisas é sobre sensores, sobre sensoriamento. Então, você tem um sensor que recolhe um dado, esse dado ele vem para um servidor, onde esse dado é armazenado. Esse dado ele pode tanto fornecer uma informação a quente, como a gente diz, ou seja, numa torre de controle, fornecer o dado de um estado, seja de uma umidade do solo, uma umidade do ar, ou movimentação de um carro, se não for no agronegócio, e ele é armazenado. Então, na verdade, esse é o ciclo da internet das coisas. Você tem um sensor, que pode estar desde no campo, no agronegócio, ou qualquer coisa, na sua casa, na válvula de gás, na energia elétrica, mas especificamente no agronegócio, ele está lá coletando dados, que estão sendo com sensores em tempo real, e também a armazenagem desse dado, que na verdade eu diria que na internet das coisas é muito interessante você ter o controle em tempo real em qualquer atividade, mas a grande importância da internet das coisas é justamente ela trazer esse dado para que a gente, em determinado momento, possa criar esse que todo mundo fala que é o Big Data, ou seja, uma grande quantidade de dados armazenados, e processando esses dados, que é o que a gente chama de análise desses dados, nós vamos extrair informação. Eu acho que esse é o que tem que ficar gravado na mente das pessoas, é que com dados se cria informação, que se cria conhecimento e que se gera sabedoria na melhor utilização dos recursos que você tem. Tá, e como que toda essa questão vem ajudando justamente na tomada de decisão, não só do agricultor, mas de toda a cadeia produtiva do agronegócio? Como é que isso vem justamente auxiliando nessa maior assertividade da tomada de decisão? Eu acho que o primeiro problema que a gente atacou e como Agrosdata e que o mercado de uma certa maneira está atacando é a questão dos custos, ou seja, com a análise desses dados, com a geração da informação para a tomada de decisão mais assertiva, você tem efetivamente economia de recursos. Tá? Então, o que a gente ataca muito nesse momento é a questão da economia de custos. Obviamente que, conforme esses dados vão sendo coletados, nós vamos crescendo, porque a análise dos dados ela depende muito
de quantidade de dados. Então, quanto mais dados nós tivermos, ou seja, conforme os anos forem armazenados, mais assertiva vai ser a informação, chegando... Eu até digo que o machine learning, que é as máquinas aprendendo com o dado, né? A gente diz que ele tende a se tornar arrogante no futuro, porque ele vai ter uma taxa de assertividade tão alta, próximo de 100% mesmo, né? Que em determinado momento ele vai dizer, olha, eu tô aqui no dado, eu tô te dizendo, faz isso. Não é isso que vai acontecer, porque a tomada de decisão, a prescrição e o diagnóstico é sempre do especialista, né? No caso do agronegócio, ela é sempre do agrônomo. E a decisão da ação é do proprietário. Mas, efetivamente, nós vamos conseguir, com essa grande quantidade de dados sendo armazenados, cada vez mais ter um agronegócio extremamente assertivo, com custos menores e com maior produtividade, e com melhor logística e com melhor venda do produto final. Eu acho que é isso que eu queria dizer também, que a gente fala muito hoje em sensorizar o campo, ou seja, coletar dados de umidade, seja de solo, ou seja do próprio grão, mas a internet das coisas ela vai atuar em todos os segmentos do agronegócio. Certo. Não é só na parte primária da lavoura em si, né? Não, eu diria na cadeia como um todo, né? Eu diria que é a hora que joga a semente no solo até a hora que entrega no navio no porto. E eu acho que nós conseguimos com a internet das coisas e com essa monitoração... Ou na gôndola do supermercado, no mercado... Ou na gôndola do supermercado. Você está indo um pouco mais longe, mas eu acredito que sim. E principalmente no quesito que já se fala muito no agronegócio, eu ouço falar há muito tempo. Eu também sou um pequeno produtor de café no norte, pioneiro do Paraná. Perfeito. E a gente ouve há muito tempo falar em rastreabilidade. Eu acho que, efetivamente, a gente consegue entregar a rastreabilidade desde a semente até a gôndola do supermercado. Esse é um dos aspectos, mas eu diria que o mais importante é realmente coletar esses dados para trazer para o produtor, efetivamente, um ganho nesse momento, que é o controle dos custos. Se você olhar, e eu estudando há mais de 1 ano e meio, estudando as planilhas, né, do mercado do agronegócio, o que a gente entende é que o produtor, ele sempre, ano a ano, ele tem um aumento dos seus custos. Perfeito. Né? A nossa ideia é justamente atacar efetivamente esse problema do produtor, que é, de uma certa maneira, controlar esse aumento desses custos ou trazer uma redução para que ele tenha um ganho maior. Acho que a gente tem que olhar, efetivamente, o primeiro destinatário é o produtor. Tá. Né? E dentro desse cenário, desse quadro todo de agricultura digital, de sensorização das fazendas ou de todas as etapas do agronegócio, é que a AgrosData está atuando, né? E quais são os produtos e serviços que a empresa está colocando aí no mercado? Eu diria que a gente faz hoje uma solução fim a fim, até porque, como tem um componente tecnológico muito grande, você imagina, seleção de sensores, conectividade no campo. Eu tenho 21 anos de telecomunicação no Brasil e um dos motivos que eu escolhi o agronegócio para atuar nessa área de internet das coisas é justamente pela essa minha experiência de conectividade. Tá. E eu sei que no campo você tem efetivamente algumas regiões do Brasil, e muitas regiões do Brasil, essa lacuna de conectividade. Então, na verdade, você tem os sensores, você tem a conectividade, você tem o armazenamento desses dados. Esse é um métier que eu atuo muito bem. Tá. Então, na verdade, a AgrosData ela entrega para o produtor todo esse conjunto de soluções separadamente que ele teria que contratar e gastar em cada uma delas separadamente. A gente entrega isso de uma maneira só, dando muito maior efetividade na contratação e a facilidade de lidar com um fornecedor só, né, para a coleta dos seus dados. Eu queria deixar um recado que é muito importante, que o produtor se preocupe com a coleta dos seus dados, porque os dados valem ouro. O dado é o novo petróleo. Perfeito. Bom, esse é um ponto que eu quero explorar contigo no segundo bloco e também a gente avançar um pouco nessa questão toda aí, que é até o slogan da AgrosData, que é esse ponto aí de que fazendas digitais custam menos e valem muito mais, né? Muito bem. Nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Não deixe de acompanhar o programa, todas as novidades, a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente aí no Twitter, que é o @agro_papo. Também você pode rever este e outros programas no canal do YouTube da UTV e também no canal oficial do Agropapo. É só digitar lá youtube.com/agropapo. Antes do intervalo, eu quero apresentar aqui a nova edição da revista Plant Project. Tá aqui, deixa eu ver se o Paulo aqui da nossa técnica consegue pegar.
tá pegando bem aqui a edição. A Plant Project é uma publicação de vanguarda aí do agronegócio, da consultoria da Tagro. Um abraço aí para o Luiz Fernando Sá, para o Felipe Pedroso também, que justamente estão desenvolvendo aí, tocando esse projeto aí, tratando do novo agronegócio brasileiro, de uma maneira aí muito em sintonia com o que o Agropapo também vem fazendo, justamente mostrando quais são os personagens, os temas, a agenda deste novo agronegócio. Bom, vamos ao intervalo desta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio, e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio, aqui na Altivia, TV da internet. Relembrando, reiterando que o Agropapo tem dois principais objetivos: contar quais são as especificidades do campo, as particularidades do campo para as cidades, para o universo urbano, e também, ao mesmo tempo, mostrar quais são as tendências de consumo, as novidades para o tomador de decisão do agronegócio. E dentro dessas novidades, toda essa questão, todo esse universo aí da agricultura digital. Bom, vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o Erlon Oliveira, da Agrosdata. Erlon, você também é vice-presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, né? Isso. E você falou no final do primeiro bloco de que o dado do agricultor vale ouro, né? Como é que é isso? Como é que é essa questão da proteção dos dados dentro desse toda essa questão aí do Big Data no agronegócio? Como é que é isso? Até conversando com seus telespectadores aqui, a gente faz um convite em nome da ABINC. Eu cuido do grupo de trabalho de agricultura digital dentro da Associação Brasileira de Internet das Coisas. A gente justamente quer trazer o mercado para discutir essas questões e criar os compliance, ou seja, as regras que possam, de uma certa maneira, efetivamente proteger o dado do agricultor. A gente já viu em outras partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, como isso evoluiu, e no começo as companhias, efetivamente, os serviços coletavam dados para entregar informação, mas não havia uma regra clara de quem era a propriedade dos dados, né? Uhum. E houve, dentro do mercado americano, um termo de ajuste de conduta em relação às empresas e os agricultores, e é o que a gente já quer, dentro da ABINC, começar de uma maneira correta aqui no Brasil. Tá, você acha que isso é algo que pode vir a estourar no Brasil muito em breve? Essa questão? Eu acredito que sim. Antes de que isso aconteça, dentro da ABINC, a gente já quer reunir todo o mercado, mais os agricultores, ou seja, as pessoas interessadas, para dizer para o mercado assim, olha, o dado efetivamente é do agricultor.
né? Acho que não há discussão quanto a isso. Os acordos que o agricultor pode fazer para que outras companhias, grandes companhias, usem esses dados para melhorar o produto ou melhorar a informação, é que tem que ficar muito claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma companhia que nesse mês já fez a primeira remuneração de agricultores em função do uso dos dados. Olha que coisa interessante. Você aplica uma tecnologia para dar suporte à sua atividade principal, que é o plantio, colheita, e você acaba criando um novo produto dentro da sua fazenda. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma regra muito clara. O Marco Civil de Internet do Brasil, que foi assinado em 2014, ele é muito importante, ele é muito completo. Na verdade, o que a gente precisa fazer é uma manutenção do que está dentro do Marco Civil, porque o Marco Civil efetivamente garante a propriedade do dado àquele que o produz. Então a gente pode fazer uma analogia falando, de certo modo, que de repente 1 gigabyte daqui a um tempo pode valer mais do que uma saca de soja. Não sei se vai valer mais que uma saca de soja, mas vai valer alguma dinheiro. coisa. Vai valer dinheiro. E bom frisar que esse dado, quando é utilizado por terceiros, ele não tem a sua identificação, ele é usado de uma maneira anonimizada, que a gente chama, ou seja, ele é usado para que se melhore realmente a qualidade da acuidade da informação, da precisão da informação, mas efetivamente você não é uma identificação. Como se fosse uma pesquisa que você responde e não aparece lá as suas respostas, Perfeito. Mas dentro de um contexto. Mas isso é muito importante dentro do universo da agricultura digital, que o agricultor tenha essa consciência de que o dado efetivamente, a gente está chamando que é o novo petróleo no mundo, na verdade, e que ele se beneficie disso, que ele tenha retorno também dessa nova atividade. Tá. E você, como especialista nessa questão da agricultura digital, como é que você tem observado justamente a absorção do produtor rural brasileiro em relação às novidades da tecnologia da informação no campo? Como é que você tem visto isso? Olha, eu vejo, até comparando com outras partes do mundo, o agricultor brasileiro, a gente chama, ele é efetivamente um early adopter, né? Ou seja, geralmente as tecnologias disponíveis que efetivamente trazem eficiência e ganho, o agricultor brasileiro tende a adotar. O que a gente percebe é que na agricultura digital, não só com o agricultor, mas com os técnicos, os agrônomos e o próprio governo brasileiro, há efetivamente uma intenção de adoção e não me parece que, mesmo sendo um produto digital, não há qualquer estranheza por parte do agricultor. Ele efetivamente, obviamente, quer conhecer o resultado, quer ver o retorno. Eu acho que o agricultor brasileiro é muito focado em relação ao retorno do investimento que ele faz. Então, a gente não tem visto nenhuma barreira ou desconhecimento, muito pelo contrário, a gente tem visto uma curiosidade muito grande, um interesse em conhecer e para efetivamente implantar dentro das propriedades. Muito bem, meu caro. Bom, então, justamente dentro desse universo todo, fazendas digitais custam menos e valem mais. Por quê? As fazendas digitais custam menos porque custam menos para produzir. Ou seja, você tendo o controle efetivo da sua produção, desde a semente, adubação, todos os processos que você tem durante o crescimento da planta e depois efetivamente em colheita e armazenagem, efetivamente ela vai custar menos. Até um dado interessante, na Europa se fala em custo de redução em torno de 5% a 10%. Eu diria que aqui no Brasil, nós na AgroSdata, nós tratamos isso de uma maneira muito conservadora, né, em relação ao retorno do investimento. A gente está falando, nesse momento agora, a gente está entregando em torno de 3% a 4% de redução de custo, mas isso tende a expandir bastante, conforme a adoção vai continuando. Então, ela vale menos, aliás, ela custa menos porque ela efetivamente tem um melhor ganho na hora da produção, e ela vale mais porque todas as pessoas que a gente tem conversado aí, falando, inclusive o pessoal que opera com compra e vendas de fazenda, ou seja, os próprios corretores, o pessoal do mercado já começaram a perguntar se há algum tipo de monitoração, sensores, dados colhidos dentro da propriedade, porque efetivamente a gente pode fazer uma analogia como foi a questão da instalação dos alarmes no passado, né? Pô, sua fazenda tem alarme, sua casa tem alarme, quer dizer, seu carro tem alarme. Então, a gente imagina que uma fazenda que esteja digitalizada, ou seja, seja digital e tenha essa coleta de dados, mais uma vez, não só do solo ou de uma estação meteorológica, mas da armazenagem, dos silos,
e também da maquinaria, ou seja, hoje a gente coleta dado também dos tratores e das colheitadeiras, a gente entrega eficiência também aí. É obviamente que uma fazenda em que você não só apresenta o tamanho dela, mas os dados que são extraídos de dentro dessa propriedade, efetivamente ela vale mais. Tá, uma coisa que eu quero explorar contigo é justamente esse desafio de uma melhor, na verdade, infraestrutura de telecomunicações no campo. Como é que isso está sendo trabalhado justamente pelas empresas de agricultura digital como a Agrosdata? Eu acho que essa é a cereja do bolo. Você falou, a gente começou falando de internet das coisas, e as pessoas, o que possibilitou a internet das coisas, seja na cidade, principalmente, é uma nova camada de telecomunicação que a gente chama de LP WAN, são redes. Imagine um Wi-Fi na sua casa industrial que atinge 50 quilômetros e o sensor da ponta não gasta praticamente nada de energia. E esse Wi-Fi industrial consegue receber dados de milhares, dezenas de milhares de coisas. Tá. Isso que foi o disruptivo, que mudou dentro das coisas. Isso tem um cabimento muito bom com a agricultura. Ou seja, esses buracos de conectividade da agricultura são para quê? São para redes de celular, com a pessoa usar dados, Skype, essas coisas todas de grande capacidade de dados. Em relação a conectar os sensores, ou seja, esses novos Wi-Fis industriais com grande alcance de 50, 60, 70 quilômetros, ele é perfeito para a agricultura. Pode ser aplicado nas fazendas. Exatamente. Então, a gente conseguiu resolver com essa nova conectividade da internet das coisas o problema das fazendas, que é como nós resolvemos na Agrosdata. Agora, o que a gente vê também, até via BINC, é um movimento óbvio que as operadoras agora, elas olharam para o mercado monstruoso e falaram, não, peraí, nós temos também a solução. Então, hoje na Agrosdata, nós trabalhamos com conectividade própria, nós vamos lá, instalamos e às vezes assim, eu sou pioneiro de internet rádio no Brasil. Então, geralmente, a fazenda, por mais distante que ela seja, ela tem um provedor rádio que leva um link lá no meio do mato com uma torre, e o cara tem aquela coisa toda funcionando. Então, ali, o que nós fazemos? Nós instalamos um equipamento que ilumina a área de plantação do agricultor para os sensores. Nós também temos uma opção satelital, com uma parceria com uma empresa, e as próprias operadoras já estão nos oferecendo, falam, poxa, mas tudo bem, nós vamos cobrir determinada área rural, se você precisar nós vamos lá. Quer dizer, efetivamente é um mercado muito grande, ninguém quer ficar de fora. Eu acho que isso vai dar, inclusive, uma atração maior para o campo. Em relação à internet das coisas e coleta de dados, isso eu tenho certeza. Tomara que essa atração funcione para outros serviços também, né? Como voz e internet no campo, para que o agricultor também tenha acesso como a gente tem aqui nas cidades. Né? Perfeito. Agora, isso tudo não custa muito caro, não? Isso não custa caro. Pra você ter uma ideia, nós estamos, inclusive, traduzindo o preço para os agricultores em saca de soja, mas hoje, para você fazer todo esse conjunto de serviços que eu te coloquei, desde a instalação dos sensores, conectividade, armazenamento desse dado, não só aquele dado que é colhido na hora, mas o dado para sempre também. A gente armazena o dado para sempre, isso é muito importante, porque o agricultor não vai ter que se preocupar se está no HD, se está no pendrive, não. Está armazenado com a gente em nuvem e aqui no Brasil, é um dado importante também. Então, por todo esse frame, a gente calcula hoje alguma coisa em torno de meio saco de soja por hectare. Tá. Eu acredito que a gente consegue instalar toda essa solução para o agricultor e oferecer um ganho muito maior que isso para ele. Efetivamente, ele tem ganho, ele tem retorno sobre o investimento. Acho que esse é o ponto. É a chave aí da questão. Exatamente. Bom, a Agrosdata tem uma parceria aí com o IAPAR já nesse sentido, né? Tem. O Instituto Agronômico do Paraná é reconhecido nacionalmente. Internacionalmente? Por um grande número de patentes. Eu mesmo planto uma variedade de café que foi produzido lá, que era o IAPAR 59, e agora a gente já está no IAPAR 99. E quando a gente começou a olhar as soluções, a gente sentiu a necessidade de falar com especialistas. Principalmente na questão porque a coleta do dado, a gente está falando basicamente em dados. Obviamente que a coleta do dado é a parte mais importante e esse dado tem que ter precisão. Então, a gente, quando foi fazer os primeiros testes, por exemplo, de coleta de umidade do solo, a gente sabe que o Brasil não é como a Europa, que tem 3
2 tipos de solo. Então, há uma diferença muito grande de você colocar um sensor espetar num solo argiloso, silt, como o do norte do Paraná, e como um arenito botucatu aqui no interior de São Paulo. Então, nós vamos buscar o apoio do Instituto Agrônomo do Paraná justamente para fazer essa calibragem, antes de qualquer coisa, dos sensores, e também na criação de produtos digitais. Eu acho que esse é o principal motivo da nossa parceria, que é justamente usar todo esse expertise, esse conhecimento que o IEPA tem de muitos anos, para, com os dados que nós estamos coletando em grande quantidade, usar esse conhecimento dos especialistas em irrigação, em solo, para a criação de produtos digitais, ou seja, que é o que a gente chama de algoritmos, ou seja, que é um estudo que a gente aplica dentro dos dados para trazer uma informação mais precisa. Então, a gente está muito contente, o Instituto Agronômico do Paraná é muito eficiente e dentro, não só do Paraná, mas do Brasil todo, durante todos esses anos, mais de 40 anos, vem levando conhecimento. A gente está muito contente com a parceria com eles. Legal, meu caro. Bom, já é um mantra aqui do Agropapo, que boa conversa sempre passa muito rápido. Eu quero mais uma vez reiterar meus agradecimentos pela sua participação, presença aqui no nosso talk show do Novo Agronegócio na UTV. E quero pedir para você poder deixar os contatos da Agrosdata para os nossos web telespectadores e web telespectadoras, por favor. Ok, bom, o nosso endereço do nosso site é o www.agrosdata.com e lá tem todas as informações de como contatar a gente, o trabalho que a gente tem feito aí no mercado. E vamos produzir mais. E fazendas digitais custam menos e valem mais. Muito bem, meu caro. Obrigado. Obrigado e já deixo o convite aqui para tendo novidades. O espaço está aberto. Obrigado. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do Novo Agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.